Jesus ora da maneira como ele ensinou. Se você reparar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando os discípulos falam assim: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ora assim: faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Então ele ora agora no jardim, do mesmo jeito que ele ensinou em Mateus capítulo 6. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que a oração de Jesus não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas uma manifestação sincera do desejo de se submeter aos projetos, inspirações e planos que Deus vai realizar. A oração dos servos de Deus não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus. É nesse ponto que quase sempre nós falhamos. A oração dos servos de Deus é a manifestação sincera do coração dos seus servos que desejam se submeter aos projetos, inspirações e sonhos que Deus quer concretizar, realizar. A oração sincera se caracteriza pelo intenso desejo de submeter o nosso desejo à vontade de Deus. Portanto, a submissão do homem a Deus não é aprendida pela razão, porque a mente humana não consegue se submeter ao Senhor, ainda que consiga racionalmente arrumar argumentos que ajudem a entender o que Deus está pedindo. Nós também não obedecemos a Deus porque entendemos que Ele é sábio, bondoso e onisciente. Os homens só conseguem se submeter a Deus quando são inspirados, atraídos e motivados pela ação do Espírito de Deus. Nenhum homem sem o Espírito de Deus consegue se submeter ou desejar submeter-se a Deus. Somente através do Espírito de Deus é que o homem consegue pedir de forma confiante que Deus faça a sua vontade. E quando ora assim, não faz de forma resignada, como se não tivesse jeito, não é? Já que não tem jeito, Senhor, então faça a tua vontade. Ou como se Deus fosse o nosso inimigo. É isso que o Senhor quer? Então que seja, faça a tua vontade. Estas orações não nascem na ação clara, iluminada do Espírito Santo. A oração verdadeira, ela brota de um coração que ama e confia, e que entende que a vontade de Deus é sempre a melhor. O homem e a mulher que não nasceram de novo, nunca, jamais, em tempo algum, entenderão que a vontade de Deus é a melhor. Sempre terão dúvidas sobre isso. Sempre vão racionalizar o que Deus está desenvolvendo. Sempre colocarão em xeque o que a palavra de Deus diz. Só o coração que nasceu de novo, regenerado, é capaz de aceitar com amor e confiança o que Deus está propondo na sua palavra, nas suas verdades, como nos ensinou Davi no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. No Salmo 40, versículo 8, Davi declara: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. E Paulo declara em Efésios capítulo 6, versículo 6: não servimos a Deus por vista, como para agradar a homens, mas como servos, fazendo de coração a vontade de Deus. Jesus vai nos ensinar no Getsêmani, ao se aproximar o momento da sua crucificação, Ele vai nos ensinar com clareza que só o coração que tem dentro de si a palavra de Deus tem prazer na vontade de Deus. Só o coração humano que tem dentro de si a palavra de Deus se alegra quando esta palavra se manifesta. Esse homem, esta mulher que foi regenerado, ora sinceramente conforme ensina as Escrituras, dizendo: eu creio que a tua vontade é a melhor para a minha vida. Cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Orar, nesse sentido, irmãos, significa entregar com confiança o nosso futuro a Deus, para que Ele concretize na nossa vida toda a sua vontade. Vontade
que é feita no céu e nós desejamos que ela se realize na terra. Mais uma vez, Jesus vai nos ensinar que para orar desta maneira, como ele ora no Getsêmani, é necessário ter um coração transformado. O que está em xeque ali não é a oração. O que está em xeque ali é a relação entre aquele que ora e o Deus que escuta. Muitas vezes as nossas orações são semelhantes às dos pagãos, daqueles que não conhecem o Senhor. Nós gritamos, choramos, insistimos, batemos o pé, não aceitamos, não nos conformamos, reclamamos, murmuramos, porque quase sempre dentro da nossa cabeça o que Deus quer é diferente daquilo que nós queremos. E muitas vezes você ouve irmãos e irmãs orando de forma resignada: ah, Senhor, não tem solução, então faça aquilo que o Senhor quer. Não há uma aceitação, nem um desejo sincero de receber o que Deus está fazendo. Isso para nós acende o sinal amarelo, porque aquele que nasceu de novo precisa ter no seu coração profunda alegria naquilo que Deus realiza, e deve desejar que Deus faça aquilo que Ele quer. Ao orar no Getsêmani, irmãos, antes de ir para a cruz, Jesus nos ensina 5 coisas, 5 características, 5 atributos de Deus que são importantes para nós. Primeiro, Deus é sábio, tudo que Ele faz é correto, no momento certo, da maneira correta. Segundo, Deus é poderoso, tudo que Ele faz cumpre o seu propósito. Ainda que Ele morra na cruz, Deus é poderoso para ressuscitá-lo quando quiser. Deus é fiel, não aos homens, nem às instituições. Ele é fiel à sua própria palavra. Tudo o que Ele disse no Antigo Testamento, tudo o que Ele declarou em toda a história se cumprirá no momento certo. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Quarto, Deus é amoroso. A sua vontade é sempre boa, mesmo que leve o seu filho à morte. Tudo que Ele realiza, realiza com amor. E quinto, Deus espera que os seus servos se submetam à sua vontade voluntariamente, ou seja, submissão regada por graça, amor e grande devoção à sua presença.